se fala tanto em cultura, né? Quando a gente fala em estratégia, a gente fala em cultura. Quando a gente fala em inovação, a gente fala em cultura. Quando a gente fala... normalmente, quando a gente fala em gestão, a gente fala em cultura também. Mas como é que vocês conceituam, se é que dá para conceituar a cultura organizacional? Assim? Quando eu fui no olhar acadêmico, eu cheguei na minha tese de mestrado em 82 definições. Isso explica muito, né? E aí a gente entende a dificuldade de conceituar. E a definição que eu mais gosto, ela não é acadêmica. Eu aprendi com uma aluna minha, uns 13 anos atrás. Cultura é o que as pessoas fazem quando o chefe não está olhando. Uhum. Porque se eu preciso do chefe olhando para aquilo acontecer, não é cultura, é outra coisa. É obediência, né? E aí eu gosto muito de olhar o caso da própria Apple. Se a gente fosse pensar numa organização multinacional de cultura inovadora em 2008, era unanimidade a Apple. Desde que o Steve Jobs morreu, o que elas inovaram? Eles fizeram muita melhoria contínua, mas inovação disruptiva não teve mais. Se eles de fato fossem inovadores, com a morte do Jobs, tinha continuado uma cultura inovadora. Então a gente vê que não era uma cultura inovadora, parecia para fora, mas isso não estava no DNA. A partir do momento que sai o líder, fica muito claro o que é cultura e o que é a força daquele líder. E eu acho que é difícil, quando a gente fala das mulheres especificamente, é difícil. Porque esses dias eu estava lendo uma reportagem e aí fala, se a mulher é muito dura, muito direta, muito não sei o quê, ai, olha só como ela é grossa, ai, como não sei o quê. Se é muito meiga, não vai conseguir porque não vai ser posicionada ou não vai entregar. Então, tem muito estereótipo, assim como o homem mais sensível, assim como tem muitos estereótipos que rondam essas avaliações, né? Então, é importante a gente saber o que a gente é de verdade para a gente poder lidar com esses estereótipos que vêm. Esse avanço da consciência, né, Marti, acho que não somente sobre esse tema, né, da mulher na liderança, enfim, acho que tem a ver com um nível mais ampliado, né? Nós que estamos aqui vivendo a implantação da autogestão, né? E aí volta lá para as escolas que tu falou, tá, Marti? O que a gente vê e o que a gente aprendeu, né? A gente vem de uma escola que nos ensinou que tem que ser assim, né? O professor tem a palavra, a gente está lá para escutar, a gente está lá para fazer. E agora, o que a gente quer dos profissionais aqui no Sicredi, no ambiente de autogestão? A gente quer autonomia e responsabilidade, né? E, ao mesmo tempo, a gente foi formado a obedecer, a cumprir as regras, né? Seja na escola, seja na igreja, seja nos pais, nossos pais, né? A gente aprendeu a respeitar. E, às vezes, o se impor não tem espaço. Por quê? Porque tu tá tu aprendeu daquele jeito que tu precisa escutar o mais velho, né? E nem sempre o mais velho hoje tem a razão, né? E nem sempre, não é de hoje, né? Às vezes, dependendo da crença de cada um, a razão, tem o lado da razão. Para a mulher realmente abrir caminho, em especial quando se tem os demais pares ou os demais pessoas do nível homens, é necessário 3 mulheres para isso começar a fazer diferença. Uma só mulher não vai ser um agente transformador sozinho. Ela, para o sexo feminino, para o gênero feminino fazer uma diferença, ela precisa se unir com outras 3 mulheres. Né? Então, o quanto é importante a gente ter essa consciência também, porque muitas vezes só o fato de ser mulher ou só o fato de ser homem não é o que vai fazer diferença, porque uma mulher sozinha, por muitas vezes, acaba assumindo comportamentos, assumindo a cultura, assumindo o funcionamento do ambiente em que ela está inserida, e se for um ambiente masculino, por vezes isso pode ter uma força maior do que uma pessoa sozinha. Né? Então, é necessário que ela tenha alguém para se conectar, para que isso possa fazer um pouquinho mais de onda dentro desse mar, assim. E aí essa conexão que vai gerar talvez uma influência maior, uma diferença, porque muitas vezes uma mulher sozinha num ambiente masculino, né, assim, em especial quando se é machista ou coisas assim, acaba ou absorvendo isso que é a expectativa desse grupo, né,
e não conseguindo se posicionar ou se colocar tanto, mas quando isso ganha um pouco mais de conexão e de força, aí sim começa essa possibilidade de uma transformação. É importante para que tu crie essas referências. E eu costumo dizer assim que não só a liderança, né, nesse processo ela é importante, mas a forma como tu reconhece, né, e reforça os comportamentos que são alvo da cultura que tu quer implementar. Então, sim, aí entram os sistemas de gestão de pessoas, né, de forma a corroborar com aquilo que tu quer realmente demonstrar que é importante para a formação ou para a concretização da cultura. Eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande em relação a essas provocações. A fazer essas provocações, a gerar essas reflexões. Eu vejo que o DHO, o GP, tem que ser agente de mudanças e agente de reflexões. Tem que entregar vaga também? Tem que entregar horas de treinamento? Tem que entregar, tudo tem que. Mas também é a área que vai, assim, movimentar esses processos de discussões mais profundas, de reflexões maiores, né? De fazer perguntas, assim, mas por que mesmo tu tá fazendo desse jeito? Porque sempre foi assim? Sim. É aí que a gente vai agregar o verdadeiro valor, o valor sustentável, vamos falar assim. Porque vaga, vou fechar, e sempre vai ter. É um saco sem fundo. Mas, e aí? Aquilo que eu consegui deixar de sementinha, que é plantada e que vai ser cuidada e que vai ser trabalhada, né? E que tu vai gerar reflexão. E assim, ok, o meu gestor, o diretor, o presidente não consegue fazer, então vamos junto. Vamos ser o apoio desta pessoa que é a pessoa influente dentro de uma organização para que a gente consiga fazer ele fazer. Não é só, tipo assim, olha só, senhor presidente, o senhor agora precisa tal e tal coisa. Não é estar junto, é apoiar, é dar um suporte para isso. É contratar a pessoa certa para isso, para fazer essas coisas. Então, eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande nisso, Martin. Assim, mais do que falar de gênero, né? Assim, a gente de atividade de agora. E claro, né? Quando a gente olha para perfil, tem atividades, tem funções dentro da organização ou no universo profissional que exige um perfil mais cuidador, um perfil mais atencioso, um perfil, né? Tu vai botar um médico que não gosta muito de conviver com pessoas, ok, tem lugar para esse médico também, mas é numa sala de cirurgia, talvez, com aquelas cirurgias complexas, onde ele está ali, e o cara vai ser o melhor para aquilo. Mas um médico de família talvez não seja o melhor, esse que não tem uma paciência, que não tem... E para todo mundo tem o lugar ideal. Então, normalmente também a gente fala de humildade, já pensando em alguém que está lá num cantinho da sala, né, meio de cabeça baixa. Puxa, quem sou eu para estar aqui no meio dessas pessoas, né, falando com gente de tanto talento? Isso é a caricatura da humildade. A humildade, de fato, tem relação com esse conhecimento de si mesmo e que leva consigo uma realidade muito simples. Eu tenho qualidades e eu também tenho defeitos. Eu tenho coisas que eu faço muito bem e tenho coisas que eu não sei fazer. A humildade é reconhecer justamente isso diante dos nossos olhos. Ninguém é perfeito, né? E todos nós temos as nossas imperfeições. E às vezes, Martin, as pessoas assim não têm, Clarissa, né, não tem assim esse nível de consciência do que a cadeira que tu vai ocupar vai exigir, né? E aí às vezes tu também não conversa sobre isso e tu acaba ficando naquele, eu acho que não vai dar, eu acho que não é para mim, eu acho que não é o meu melhor momento, eu acho que ali vai exigir algumas competências que eu ainda não tenho ou ainda não estou preparada, né? A diferença é que quando eu vou estar preparado, né? Quando a oportunidade surgir,
ou eu vou me preparar ao longo do tempo para eu estar mais preparada? Porque preparada 100% a gente nunca vai estar. Todo dia vai ter um desafio, a gente vai ter que se reinventar a todo momento, né? Agora, esperar a oportunidade vir, quem sabe nos limita. Agora, a gente buscar se desenvolver, buscar o autoconhecimento para, quem sabe, eu estar mais forte, né? Quem sabe essa palavra, mais fortalecida para quando a oportunidade chegar, acredito que faz a diferença. Quando você chega numa organização, eu vou usar um termo aqui para isso, tente entender, distópica, uma organização bagunçada, com patologias organizacionais, com as mais variadas manifestações de disfuncionalidades. E eu não sei se isso é cultura, se não é cultura, mas as pessoas estão fazendo exatamente o que o ambiente, de alguma forma, possibilitou que elas fizessem, ou induziu, ou criou, né? Ok, então vamos lá, essa é a cultura. E a partir do momento que a liderança dessa organização nova, ou do meio, se dá conta desse processo e quer construir, vamos pegar aqui o exemplo do Steve Jobs, quer construir uma cultura com um tipo de característica, no caso dele, a inovação, enfim, várias outras aí que a gente pode nominar, essa liderança quer fazer esse movimento de cultura. Como é que é esse processo? Mesmo que a gente ainda tenha um ambiente disfuncional, existe uma firme intenção da liderança de fazer um depara. Bom, uma liderança, o fundamental é que se perceba que a autoridade é muito importante. E a autoridade, ela se conquista. Então, a liderança sem ego, nesse sentido que a gente comentou, de se pensar a última bolacha do pacote, de, no fundo, se colocar numa posição onde, de fato, eu dou a última palavra, porque aqui quem manda sou eu, né? Ou simplesmente eu tenho a visão mais clara e mais objetiva, isso afasta as pessoas. Isso não ajuda a criar essa proximidade, essa confiança e, portanto, esse engajamento. São coisas fundamentais no exercício da liderança, qualquer liderança. Se você está fazendo tudo isso e por qualquer motivo você sai de cena e isso não entrou no sangue, como a gente fala, a casa cai. Agora, se você faz a transformação e as pessoas passam a viver aquilo plenamente, é mais ou menos o seguinte: a gente está nas Américas indo para a África. Se a transformação é o translado. Você foi, mas você não chegou do outro lado. Você para no meio do caminho, afunda. No máximo, eu posso voltar para trás. Mas eu não tenho elementos para chegar lá para frente se eu não tenho essa liderança condutora. A condução da transformação, ela é um processo fundamental, senão você não tem mudança cultural. E a capacidade da liderança em fazer essa virada é o segundo processo fundamental, na minha visão. Mas eu não posso dizer que a transformação é cultura. Eu tinha uma cultura, eu estou buscando outra. E que, de verdade, quando você me conta essa organização, né, distópica, provavelmente era distópico também o resultado, a performance. Mas, às vezes, a gente tem organizações que estão indo muito bem, o mercado mudou, eu não posso continuar daquele jeito, eu preciso rever a minha estratégia, e por isso eu vou olhar para a cultura vigente e ver o que converge e o que diverge. Quando a gente faz isso, às vezes não é uma transformação 180 graus. Às vezes é ajuste de alguns elementos. Tem alguns símbolos de muitos anos que não fazem mais sentido, alguns rituais precisam ser ressignificados, tem práticas a serem ajustadas. Então, esse processo de desmineralização do anterior e mineralização do novo, ele leva um tempo até que essa nova mineralização esteja sólida. Existe um ego, né, em cada um de nós, e aqui a gente não está chamando o conceito freudiano, a gente está aqui tentando explicar alguns conceitos de filosofia de uma maneira mais fácil, né? Esse ego é que constitui a tua personalidade. E se esse ego vai sendo educado, você vai desenvolvendo qualidades boas e virtudes. Se falta essa educação, né, é como que
um terreno baldio, terra abandonada, né? E aí você tem o cultivo de vícios. Então, por isso, se eu vou entendendo como é que se constrói uma personalidade e como é que eu posso exercer essa minha personalidade, né, de uma maneira sadia, eu vou entendendo que essa humildade tem muito lugar na minha vida. A cultura que é diferencial competitivo é aquela cultura que se transforma, que evolui, na verdade, junto com a estratégia. Então, como a gente tem estratégias evoluindo e se transformando, e assim, a nossa conjuntura social é de um mundo em constante transformação. Então, a cultura ela vai se adaptando. A questão que eu vejo é que assim, a gente precisa ter claro qual é a essência da cultura e a base dessa cultura. A cultura ela não pode ser legal, simplesmente. É legal trabalhar lá. A cultura deve ser mais assim ou mais assado, porque isso é o politicamente correto, porque está na moda. A cultura precisa ser uma alavanca, se não a principal, mas ela é o grande fator de diferenciação competitiva sustentável da estratégia. Então, a organização precisa ter como traço cultural, olhar para o mercado o tempo todo e se adaptar a ele. E aí, se você tem esse traço cultural, você nunca chega, como você falou. Como você falou, Marcelo, chegou do outro lado. O outro lado, no meio do caminho, ele vai sendo ajustado. Por isso que eu trabalho com uma imagem, que é aquela imagem que vocês já devem ter visto, que é um peixão. E aí tem um peixe maior ainda, mas que é formado por um monte de peixinhos. E aí o peixão é a estratégia, e esse peixe ainda maior, mas formado por um monte de peixinhos, é a cultura. Ela é um monte de coisinhas. E aí a gente vai monitorando essas coisinhas para ver o quanto essas coisinhas estão convergentes com a estratégia. E a estratégia tem que estar adequada para o mercado. Toda vez que o mercado tem um ajuste, ou eu me antecipo a esse ajuste, eu ajusto a estratégia. Ajusto a estratégia, eu preciso olhar cada um dos meus peixinhos. Então, a gestão da cultura precisa ser uma coisa viva. O comando e controle te traz até um lugar, né? Aquela cultura mais ferrenha de controle, etc, etc. Mas, por te trazer até esse lugar, o teu mundo muda. E aí necessita outras mudanças de adequação, como acontece com a estratégia, né? Então, se a estratégia vem dando certo, o cenário muda. Né? Só que na cultura me parece que quando a gente consegue mudar, a gente automaticamente muda a cultura. Né? Então, a gente muda a cultura e isso já começa a ocasionar uma nova mudança cultural. As pessoas vão ter uma outra demanda, um outro desejo, elas vão querer trabalhar de uma maneira diferente, etc, etc. Discutir importância, né, entre estratégia e cultura era discutir qual pneu da moto era mais importante, o da frente ou de trás, né? Então não existe, porque é as duas que andando de uma, né, para o mesmo lado é que fazem a sustentação e o equilíbrio. O que eu iria complementar isso é que, na minha visão, a transformação da cultura, né, ela é sempre interna, ela é sempre de dentro para fora, seja da organização ou seja do indivíduo, né? O que a gente recebe de fora são estímulos que nos desacomodam a mexer, estímulos externos que nos incentivam ou não, nos desacomodam internamente, que faz com que a gente tenha que mudar. Então, o mercado, ele é um grande desconforto ou não, né? Um grande estímulo ou não para a necessidade de transformação da cultura. Cooperar. Colaborar. Contribuir. Por meio do aprendizado. Despertar a consciência. A sua. A minha. As nossas. Buscar olhares diversos. Sobre temas relevantes. Estimular pensares para a nossa evolução. Quando alguém evolui, todos nós evoluímos.
provocar reflexões que promovam ação, diversidade, inclusão, estratégia, inovação. É sempre sobre pessoas. Vamos juntos?